Oi, eu sou o Andy e hoje eu vou prestar todas as minhas opiniões e teorias sobre Arcane. Welcome to the playground, follow me. Caso você não tenha assistido, assista antes de ver esse vídeo, porque eu vou falar tudo abertamente, não quero saber de você me falar que você não assistiu. Se você veio ver o vídeo que tá escrito opiniões e teorias completo da temporada, é porque você assistiu a temporada ou porque você tá com preguiça. Enfim. Nós vimos muito do passado de personagens que já estavam aqui há um tempão. Vimos por que eles atingiram certos pontos, né? Vimos a Jinx atingindo o ápice da sua insanidade porque ela tinha morrido e foi injetada com um monte de cintila. E agora que ela tem a super velocidade dela, o anime-se, e ela se tornou muito mais monstruosa. Só que ao mesmo tempo isso trouxe um ponto de equilíbrio para ela, porque ela começou com um pouco de ansiedade e no meio ela estava completamente indecisa e surtada, porque ela não tinha uma identidade definida. E estava ouvindo muito as vozes e não sabia controlar isso. Então quando ela finalmente ressurgiu, ela teve um ponto de equilíbrio que ela simplesmente estabilizou, sabe? Tipo, a loucura dela agora ela controla, ela sabe por onde andar, sabe o que fazer. E vamos dar um crédito que ela é genial. A gente não achou que ela criou as armas, só que ela falava com elas. Mas ela criou as armas e soube lidar com o Hextech. Tá que tinha o diário do Jace para poder ajudá-la, mas nem todo mundo ia entender de tecnologia o suficiente para poder criar as armas. Tipo, nem todo mundo ia pegar aquelas instruções e fazer um fucking canhão gigante Hextech. Dá uns méritos pro Silco, porque ele foi um vilão por um tempo, mas ele chegou a um ponto de perceber por que a revolta de Vender não podia passar de um certo ponto. Porque as pessoas... como ele mesmo diz, né, o Vender, quem você está disposto a perder por uma revolução? Por fazer o caminho violento? E ninguém sabe até onde vai sacrificar, até onde aguenta sacrificar, até que já tenha acontecido. Sobre o Victor, nós ainda vamos vê-lo atingir a gloriosa evolução, né? E ele já perdeu as pessoas. Ele já não tinha muita conexão com as pessoas, aí de repente a menina tenta pegar um cara que tá tomando choque e, como já foi dito por um outro youtuber, meu Deus, mano, até no Chaves tem uma brincadeira com isso de não fazer isso em hipótese nenhuma. Agora, por essa estupidez a menina morre, mas os projetos dela devem envolver a tecnologia necessária para mudar o Victor, né, por completo. Naquela galerinha ali, acredito que a Mel não vai morrer porque ela teve um instinto, então ela deve ir para trás de algum lugar. E também é de Noxus, né? Ela não devia andar desprecavida. O Jace deve sobreviver, o Victor também, mas o conselho inteiro eu acho que não. Até porque a Caitlyn não tem mais paz no League of Legends atual. Não acho que em momento nenhum essa história, o Arcane na temporada 2, vá definir a Jinx presa ou a dupla explodida, né? A Vi e a Caitlyn. Eu acho que vai ter um entre-meio de Noxus que vai puxar a série pro outro lado, que vai dar esse mesmo cliffhanger, porque a Jinx não pode ser parada, porque ela é a vilã, então a série pararia. A Vi, a Caitlyn, Jace e o Victor. O Jace e o Victor tem que ter um embate. O Victor vai puxar para um lado da evolução e o Jace não vai gostar. E o Jace vai fazer o lado dos bonzinhos revoltados. E o Victor deve puxar um lado mais denso. O Warwick vai entrar no meio. É muito transformador ver como os personagens vão evoluir daqui para frente, porque agora nós temos todos os aspectos de origens, todas as pessoas que eles perderam, toda a insanidade que eles tiveram que passar. E sinceramente, eu vi uma realidade muito parecida com o Brasil, uma ordem em progresso que não tem progresso e não tem ordem, uma periferia
né, um acesso das favelas que simplesmente mostrou a realidade de pessoas que não têm acesso ao dinheiro e nunca têm e odeiam aqueles que têm um acesso excessivo. Sempre tem uns caras que estão muito no alto e pessoas que estão muito embaixo e podia estar todo mundo no meio, vamos dizer assim. É completamente injusto me dizer que um cara ou uma pessoa que nasceu numa família vai virar conselheiro, vai virar pessoa importante, porque o sobrenome dela pesa. Tipo, não deixa ela ter valor nenhum como ser humano. Isso por si só já devia ser uma coisa que a pessoa mesmo absorve. Você deixa de ser alguém porque você é filho de tal pessoa. Então, assim, eles retrataram muito bem a realidade e principalmente umas realidades que condizem com a nossa. O quão longe que uma pessoa tem que ir numa revolta, o que ela perde se revoltando, os limites da mentalidade humana, que a Jinx explora isso bastante. Né? A gente vê que assim, não é por nada não, mas ela já ia ser surtada, tá? A partir do momento que ela teve aquele... Não sei descrever, aquele burnout dentro da casinha lá, quando ela foi rejeitada, vamos dizer assim, falou: você não vai, porque você não tá pronta. A partir do momento que ela surtou daquele nível e botou 3 bolinhas que já tinha explodido um prédio pra estourar um negócio e salvar as pessoas, eu já vi que ela seria surtada. O ponto que ela viu que a bomba estourou e achou excelente, já mostra que ela é surtada. Então, assim, em algum momento ela entraria em contraste com a Vi e geraria aquele momento onde elas se separam e a Jinx vai ficando doida. Ela foi literalmente revelada pelo que ela é. Não tem tirar nem pôr. Uma pessoa doida já está doida e já está propensa a ficar doida. Qualquer motivo é só o disparo. Entendeu? É só aquele momento onde você dispara a arma. A arma continua sendo uma arma desde o início da confecção dela, desde que colocaram as balas dentro. Se você dá um momento do tiro, aí, beleza, a arma cumpriu o seu papel. Então a Jinx já ia ser surtada. Os pontos que ajudaram muito nisso, né, foi ela fazer um triple. E é double, na verdade, porque, né, o Vander não tá morto. A gente viu lá. Agora, o quanto que o Vander vai sofrer pra se tornar o Warwick, como isso vai influenciar a história, como a Caitlyn, como xerife, vai mudar de posição, porque falavam muito dela ser uma personagem sem sal, mas tipo, o que vocês queriam? Ela não atingiu o potencial dela na história. O ponto principal dela era ser a xerife boa de mira, que tem um as na manga e que resolve todos os problemas de Piltover. Ela não chegou no cargo ainda. Então o que vocês queriam? Que ela fosse simplesmente uma pessoa genial? Não, ela é na média, ela é uma policial. O Jason também era um cara qualquer e de repente botaram ele na posição de criador do X-Tech e, vamos dizer assim, inflaram ele, uma pessoa que já tinha um ego. Aqui, os caras meteram e fizeram... Mas ele não era essa pessoa. Assim como... Sei lá, muitos personagens não tinham um cargo tão importante assim, mas acabaram se tornando. Sobre o Singed ter uma filha, eles falando que é a Orianna, não sei o quê. Bom, a Orianna vai ser ela é literalmente um robô. Então, se for feita, vai ser feita talvez pelo Victor para representar a imagem da filha em compensação pro Singed. Mas não acho que tem alguma coisa a ver, não. Acho que não, o A com B não casa muito, não. Talvez o Twitch apareça, porque aquele ratinho não apareceu desde então. E assim, tem muita coisa para expandir. Principalmente a existência de Noxus. O tanto de corvo que estava entrilhado na história dá a entender que os corvos estão observando. E a gente não sabe em que época de Noxus tá. A gente só sabe que Noxus tá lá. Então pode ser o Swain, que ele faz a trindade. Né, os 3 poderes, né? O Swain, o Darius e mais um cara lá que não tem nada a ver com a história do jogo, não é um campeão. E aquilo ali
que vai ser o cliffhanger, né? A existência de Noxus sempre traz guerras, sempre vai trazer problemas. E quando andar para nessa situação, aí vai puxar para Ionia, vai puxar para Demacia. Tem muita história do sistema guarda, né, de Demacia, tem muita hipocrisia em Demacia para ser abusada. E a minha felicidade é só o seguinte: eles dedicaram um projeto para ele ficar o mais incrível possível, para eles aproveitarem o mundo que eles criaram da melhor maneira possível. E agora isso vai se recompensar, porque todo mundo adorou a série, todo mundo vai acompanhar, e isso significa que eles vão ter dinheiro pra poder fazer um universo do LoL. A Runeterra em si vai poder ser um domínio igual Marvel ou DC. Sempre teve esse potencial. Véi, sem brincadeira. Isso aqui é só um dos livros da Riot, tá? Isso aqui é só um dos livros da Riot. E o tamanho desse troço, ó. Isso aqui é explicando Runeterra. Tem muita história, tem muita coisa a ser aproveitada em League of Legends. E é o suficiente para ter um universo do tamanho da Marvel. E se isso acontecer, meus amigos, acreditem, a Marvel vai estar por trás, porque ela já fez HQ com a Riot. Os HQs da Lux, do Zed e de mais alguém que eu não me engano. Tá tudo lá, fi. Nós vamos ter esse mundinho. O mundo de League of Legends sempre foi uma área muito explorável. E finalmente, nós vamos ter isso envolvido nos cinemas, nas casas, nos quadrinhos. Se você caiu de paraquedas em Arcane, viu a história e vai acompanhar e vai jogar. Se você já era do League of Legends, mas não queria acompanhar a história. Se você é dos caras que joga LoLzinho o tempo inteiro e quer saber tudo da história, bem-vindo a Summoner's Rift. E se você acabou de cair de paraquedas nesse canal, seja muito bem-vindo. Deixa um like, deixa uma inscrição. E eu não quis farmar muito em cima do assunto do Arcane, eu queria dar a opinião completa. Porque eu ainda não tenho exatamente uma galera que acompanha o mundo de League of Legends ou que seja ávida ao joguinho. Mas eu ainda devo fazer muitos vídeos daqui pra frente sobre LoL, sobre as histórias. E se você apoia essa ideia, deixa seu comentário falando por qual história você queria saber primeiro. Se tem algum personagem que você quer saber a história, que eu conte. Ou se tem alguma região. O que você quer saber de LoL? Falou!